If you had water in the wilderness, if you ever been pulled up out the pit, if you made it through and it makes no sense, yeah, that's how you know it was him. If you got a savior who broke your chains, if you got a maker who made a way, if you got a Holy Ghost in your veins, then praise him like you're not ashamed. Who opened your prison doors? Who dried up your ocean floor? Você pode aplaudir Jesus aí, irmão? Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1. Nós estamos numa série, Deus, o Transformador de Histórias. E essa é a terceira ministração. Pela manhã eu vou falar sobre o sacerdote Zacarias. E à noite nós vamos falar do profeta João Batista, pai e filho. E você não podendo vir à noite, você poderá assistir ou acompanhar na transmissão. E juntos, vamos estar juntos aqui hoje à noite, com aqueles que virão. Mas eu quero trazer para você algumas estatísticas de um pregador. Ele pregou já há alguns anos já. E ele trouxe na mensagem dele algumas estatísticas que eu gostaria de trazer para você. Então permaneça com a sua Bíblia aberta, não feche ela, tá bom? Porque nós vamos trabalhar em cima do capítulo 1 do evangelista Lucas. Mas preste atenção nessa estatística aqui, nessas estatísticas, tá? Wayne Burnett, em um dos seus sermões vai dizer: 25 milhões de crianças no mundo não vivem com os seus pais, sexo masculino. 25 milhões de crianças não vivem com os seus pais. 40% das crianças ficam até 1 ano sem ver seus pais. Eu queria que você pensasse nessa loucura que você está ouvindo aqui. 63% dos suicídios de jovens são de família de pais ausentes. 60%, 63%, de todo esse número de suicídios de jovens são de famílias que os pais são ausentes. Agora olha isso aqui, irmãos. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamentos são de lares sem pai. Então você vê crianças com distúrbios, 85% dessas crianças, o pai, ele não está na casa. 80% dos estupradores são de lares sem pai. 80% dos casos de abandono do ensino médio são de lares sem pai. Por que muitos filhos hoje estão deixando colégio, não querem mais estudar? O pai não está na casa, o pai não está em cima, o pai não está na educação. Abriu uma lacuna. 75% dos adolescentes presos em vícios de drogas são de lares sem pai. 85% dos jovens presos são de lares sem pai, adolescentes e jovens, internatos e por aí vai. Bem, eu não vou publicar essa estatística porque eu tenho orado para que essas estatísticas elas sejam desfeitas pelo poder do nome de Jesus, amém? Nós não podemos ouvir, e esse número, irmãos, ele pode ter crescido, talvez dobrado, porque eu tentei buscar o ano que esse pregador pregou, mas eu não consegui achar. Esse americano vai mostrar para nós que há uma desconfiguração hoje na comunidade, em muitas igrejas, famílias, e o motivo ele é óbvio: ausência do pai ou da mãe na casa.
Eu acho que está dando alguma microfonia. Está tendo um equívoco de que pai e mãe trabalhar 8, 12 horas e uma babá ou uma cuidadora ficando com essa criança 8 horas, o negócio vai funcionar. Não vai. Vai dar problema. E o problema não está na criança. O problema está dentro do coração. É a motivação. Então, se nós, hoje eu queria que você abrisse seu coração, porque nós precisamos voltar para a essência de fato. A essência do chamado de Deus para os pais. E nós não podemos negligenciar aquilo que Deus já ordenou. Deus estabeleceu decretos para o pai, para a mãe e para os filhos. E nós não podemos abandonar isso, porque o abandono trará problema. E aí, irmãos, nós temos uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito diante de Deus. Muitas pessoas hoje estão guerreando, brigando pela sua nação. Quantos aqui desejam ver um Brasil transformado por Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Só que aí o que está acontecendo? A pessoa ama o Lula. E ela venera o Lula. E ela diz, com o Lula vai melhorar. Só que o outro lado diz assim, vai melhorar com o Bolsonaro. O Brasil vai melhorar com o Bolsonaro. E tem um outro grupo que está trazendo outros nomes. Tem alguém dizendo assim, se o ministro A, B ou C sumir, a gente resolve tudo. E nós vamos resolver. Deixa eu falar uma coisa séria nessa manhã. Não são esses homens que vão resolver problema algum da nação. O que vai resolver, ou começar a resolver, se chama pai, mãe, família de Deus dentro de casa. Você pode dar um glória aí? Tem gente querendo transformar Brasília, irmãos, e não consegue sentar com o filho e fazer um devocional. Tem membro de igreja querendo hoje dar palpite em tudo que é lugar, mas não consegue sentar com o filho e com a filha e falar assim, hoje papai vai ler com você Lucas capítulo 1. Quem está entendendo? Então, irmãos, a transformação, a Bíblia diz que não são os governantes que têm resposta para os profetas, são os profetas que dão resposta e direção para os governantes. Há um equívoco, uma miopia hoje, dizendo que o fulano, o ciclano, o beltrano vão resolver tudo. Não vai, irmãos, não vão resolver. Você sabe, historicamente, a questão de política no mundo, está melhor ou está pior? Diz aí. Agora, Vinícius, fica de pé. Felipe, fica de pé. Carlos, fica de pé, por favor. Ednilson, fica de pé, por favor. Nós temos aqui histórias. E você pode perguntar a história desses homens. Como é que eles eram, como é que eles estão. Sabe qual é o nome disso? Pode sentar. Evangelho. Você quer transformar uma nação? Evangelho. Quer transformar um casamento? Evangelho. Quer transformar uma casa? Evangelho. Amada igreja, hoje nós precisamos sair daqui posicionados pelo Evangelho. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Olha só, eu creio que um pai transformado por Deus, ele pode chegar a lugares de influência. Pais transformados ocuparão lugares de influência. E aí, você viu agora esse personagem que denunciou, fez uma denúncia gravíssima a respeito das exposições das crianças. E aí,
ameaça de morte, carro blindado, uma página no Instagram com 13 milhões que praticava esse tipo de assunto, de situação, caiu no mesmo dia. 13 milhões. Se a pessoa tem 13 milhões de seguidores e a página dela cai, você acha que ela vai ficar dando risada? Nunca mais ela vai ter esse número, nunca mais. Então nós estamos num contexto que a igreja precisa, irmãos, ser tomada de temor de Deus e assumir responsabilidades. Você pode dizer um glória aí, amém? Você vai assumir responsabilidades aqui, amém? E eu creio que essas estatísticas aqui, irmãos, elas vão diminuir, em nome de Jesus. Por isso, um pai transformado por Deus, uma família transformada por Deus, usará a sua voz com autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Diga assim comigo: uma família transformada por Deus usará a sua voz com autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Um pai e uma mãe não precisa exercer legalismo, não precisa exercer palmatória, não precisa exercer espancamento. O que o pai e uma mãe precisam exercer dentro de uma casa é autoridade espiritual. E isso está em crise hoje por causa dos pecados, culpas, por causa das várias ações contaminadas de um passado recente, dos avós, dos pais anteriores, e isso vem se proliferando, isso vem dando continuidade. E é nesse tempo, irmãos, que nós precisamos acordar. Por quê? Porque Deus não quer que você viva o que fizeram de errado com você. Deus quer transformar você. E talvez Deus transformando você, você seja uma ferramenta levantada por Deus para a sua casa, para a sua família. Lucas, a partir do verso 8, vai dizer assim no capítulo 1, na NVI: certa vez, estando de serviço de seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tema, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Olha o Gabriel aqui. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Diga amém. Irmãos, Lucas, ele vai escrever tanto esse evangelho quanto o livro de Atos, um livro dividido no meio. O evangelista Lucas, ele vai destacar a pessoa de Jesus, o reino de Deus. Ele vai trabalhar ele é médico. Então o Lucas, ele tem um desenvolvimento na escrita, nas observações, muito específica da sua própria área. Lucas, ele vai trabalhar aqui a pessoa de Cristo, mas ele registra também aquele que antecedeu a vinda de Jesus, que foi João Batista. Lucas, ele vai trazer o precursor de Jesus, e apontamento ou declarações a respeito de Jesus, você já tem lá do Antigo Testamento, tanto símbolos
quanto pessoas, quanto estruturas, muitas dessas apontavam para a vinda de Cristo. Quando você fala de tabernáculo, você está apontando para o Messias. Ele tabernaculou entre nós. Quando você está falando de profetas como Isaías, que ele vai declarar, um profeta messiânico, dizendo que Jesus Cristo viria, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Estrela da manhã, Conselheiro. Então você tem diversos apontamentos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E isso é interessante, por quê? Porque a Bíblia comprova a própria Bíblia. O Antigo Testamento, ele é muito importante, extremamente importante, para trazer a visão para o futuro. E no Novo Testamento você tem as comprovações e as declarações, assim como Isaías profetizou. E você tem declarações de Lucas aqui, inclusive, fazendo apontamento do que Isaías tinha declarado, conforme escrito ou declarado pelo profeta Isaías. Você não vai encontrar livros normais feitos dessa forma, escritos dessa forma. Um livro que faz apontamento para o futuro, e no futuro diz, foi ele que disse, e está se cumprindo, e no tempo oportuno. Por isso que a igreja precisa, de fato, desenvolver a sua leitura bíblica, amar a palavra, desenvolver essa busca aqui. Então Zacarias é esse personagem que eu queria trabalhar hoje como um pai. À noite eu vou falar de João Batista, mas eu queria que você pensasse comigo aqui, Zacarias pode representar também uma família. Zacarias pode representar aqui um filho, Zacarias pode representar a própria igreja muitas vezes. Então eu quero ampliar essa visão aqui do sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Ele foi judeu e justamente com a sua esposa Isabel, faziam parte de uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi. Então, dos levitas, essa tribo, ela era específica para desenvolver o sacerdócio dentro do templo, das sinagogas. Essa tribo está vindo de geração em geração e chega aqui, juntamente com Zacarias e Isabel. É interessante, irmãos, esse casal, Zacarias e Isabel, juntos aos olhos do Senhor, eles eram vistos como pessoas que obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se você olhar comigo o verso 6, o texto diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é lindo. Ser elogiado na palavra de Deus, de que um casal viveu de uma forma irrepreensível, aos olhos de Deus, isso é muito profundo para mim. Elogiar você me elogiar, está tudo bem, mas somos pó. Agora, quando Deus destaca, é diferente. Quando Deus elogia, é diferente. E Deus vai fazer isso com Jó. Deus faz isso com Noé. Interessante que Noé andou com Deus. E Jó, rico, poderoso, um homem influente, o homem mais rico do Oriente Médio naquele contexto, com gados, propriedades, fazendas, com 10 filhos, um homem que tinha fartura e mais fartura, servos servindo ele na sua casa. Você vê um momento em que Deus diz: Noé, você agora vai ser o cabeça e vai proteger a sua família, eu vou colocar você dentro de uma arca, eu vou salvar vocês e depois vou recomeçar tudo do zero. Homem bom, homem temente a Deus. Da mesma forma, Jó, reto, integridade, caráter, vida com Deus, estava lá. E aí você vê uma grande diferença. Noé para salvar a sua família, e Deus vem, levanta Jó e autoriza o próprio Satanás a destruir toda a família de Jó. Forte, não é? Um Deus que protege uma família para recomeçar, e o mesmo Deus diz: eu vou permitir que a família de Jó, que Jó sofra provas, sofrimentos, situações incomuns a nós. Quem aqui ficaria em sã consciência perdendo um filho? Não responda. Quem ficaria em sã consciência perdendo 5 filhos? E quem ficaria normal
ou passaria tranquilamente perdendo 10 filhos. Pois é, Deus tirou os 10 filhos de Jó. Um vento bate, mata todo mundo. Os animais morrem. Então você está vendo que Deus não muda, mas Deus trabalhou na vida de Noé e na sua família de um jeito, e Deus trabalhou na vida e na família de Jó de outro jeito. Só que tem uma diferença aqui, irmãos, isso faz parte da palavra. Na vida de Noé, ele andou com Deus, seus antepassados, muitos deles andaram com Deus. Uma marca foi deixada, era um recomeço. Mas na vida de Jó, quando se passam mais de 35 capítulos, você vai ver uma declaração da frase que sai da boca dele: antes de tudo isso que eu passei, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Tem muito pai, tem muita mãe, que vão trazer recomeços, e Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua casa para recomeçar. Mas tem muito pai e muita mãe que precisará passar por provas que nós não queríamos passar, mas você vai trazer um testemunho tão poderoso. Você está recebendo isso? Que você vai dizer: olha, pastor, antes dessas provas todas, eu só conhecia de ouvir falar. Alguém me dizia os testemunhos das maravilhas, os milagres, mas depois que eu passei por todas essas provas, hoje os meus olhos viram o Senhor. No dia em que eu perdi meus filhos, Ele me consolou. No dia que o vento levou a minha casa, Deus me consolou. O dia que o gado queimou e foi tudo destruído, Deus esteve comigo. Deus esteve comigo quando eu estava no momento mais difícil da minha vida, aonde a minha pele estava desconfigurada. Os amigos que foram chegando faziam apontamentos de pecado. Deus esteve comigo desde o começo até o final. Irmãos, isso é tão glorioso, porque a experiência que Jó teve precisa ser clara para muitos pais hoje. Tem pais que não querem passar por provações. Eu conversava essa semana com o Alex, e ele falava assim comigo. Ele foi lá em casa fazer um serviço, e ele trouxe um texto para mim, e a gente começou a falar sobre o texto. É um discipulado sem agenda. É muito legal. E começamos a conversar sobre sofrimento. E, em um determinado momento da conversa, Deus começou a trazer ao meu coração esse nível de fé. Nível de fé. Diego falava, Diego andava bem, Diego tinha todos os movimentos. Um menino, um belo dia, tem um derrame dentro da escola. O Diego vai para o hospital, e o Diego fica lá mais de um mês. Nós fomos visitar o Diego. Hoje o Diego ainda não está falando, o Diego está andando, o Diego está cumprimentando. Ele falou assim: pastor, que desafio, é um grande desafio. Mas irmãos, você começa com Alexis, você vê o sorriso na face dele. Toda vez que eu chamo o Alex fala assim: sim senhor, querido pastor. O Alex nunca me deu um não. E eu falei para ele lá em casa, hoje ele está fazendo prova na OAB, é a terceira tentativa. Eu falei assim: eu vou orar por você até você ter teu escritório no Brasil. Eu vou ver a placa lá, doutor Alexis, e nós vamos ajudar ele um dia a ter o escritório dele. Porque, irmãos, nós precisamos aprender com aqueles que passam pela prova, dando glória a Deus. Esse foi o amém da criança. Nós precisamos aprender, irmãos. E eu falei: enquanto eu não ver o Diego, pastor, eu só vai parar de orar pelo Diego, a gente está vendo algumas coisas. Eu só vou parar de orar pelo Diego quando eu ver a mão dele perfeita, eu ver ele falando e lendo a palavra de Deus perfeitamente. Você está aqui comigo? Isso precisa ser uma verdade para a gente. Irmãos, o nome Zacarias no grego significa Deus se lembrou. E Deus se lembrou mesmo. Por que Deus se lembrou? Porque primeira ação aqui que eu queria destacar com você é que quando Zacarias está surgindo como sacerdote,
o período de 400 anos se fez presente de um silêncio profético. Você imagina 400 anos Deus não levantando mais ninguém para falar ao povo. Algumas Bíblias, entre Malaquias e Mateus, tem 4 folhas em branco. As mais antigas têm isso. E essas 4 folhas em branco simbolizam cada folha 100 anos. Então são 400 anos de Deus em silêncio para o povo dele, por causa do pecado mesmo. O povo não recebia nenhuma palavra. E o profeta Malaquias vai registrar as últimas. Capítulo 4, 5 e 6 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E você sabe que João Batista vem no poder e no espírito do profeta Elias. Então João Batista nasceria, vou falar isso mais à noite, de uma fala do profeta Malaquias, ou seja, o cumprimento de uma profecia era o nascimento de João Batista, porque ele seria o precursor de Jesus Cristo. O apontamento profético, mas é muito importante. Nós vamos treinar a igreja mais para frente sobre esses assuntos. Mas o apontamento, ele não nasce no coração do homem. Apontamento profético nasce no coração de Deus. É a palavra que está no coração de Deus. Nós não podemos trazer acidentes, e às vezes causamos, porque tem palavra humana misturada com as emoções. Mas palavra profética está decretada dentro do coração do Pai, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando Malaquias está escrevendo para o futuro, vem agora quem? Zacarias. Então há uma responsabilidade sobre Zacarias como pai, fundamental, sobre Isabel, fundamental. Há uma responsabilidade sobre João Batista, fundamental, porque agora tanto o sacerdócio, que estaria preparando o seu filho, que seria o profeta precursor de Jesus, João Batista viria dessa família. Agora nós temos algumas situações nessa casa, temos algum contexto. Primeiro, 400 anos em silêncio, Deus não fala, e Deus vai levantar esse sacerdote, que era o quê? O que fazia essa função sacerdotal era para fazer serviços dentro do santuário. Isso estava acontecendo desde o Antigo Testamento. E é interessante porque esse contexto de silêncio, havia o quê? Uma crise com líderes envolvidos com uma tradição morta. Liderança no tempo aqui era uma liderança morta. Outros interessados nos lucros, transformando a casa de Deus num covil de salteadores. Esse é o contexto. Negócio dentro do santuário, negócio dentro da sinagoga, religiosos, 2 sumos sacerdotes, e era para ter um só. Então você tem um contexto que estava indo contrário totalmente ao que Deus tinha estabelecido. Olha só o reinado que estava aqui na época, que era Herodes o Grande, um rei tirano. Esse homem vai adotar a religião judaica, que dependia de Roma para governar. Esse Herodes o Grande foi tão cruel, que ele manda matar a sua esposa, ele manda matar a sua sogra, ele manda matar os seus 3 filhos, e depois ele manda matar todas as crianças até 2 anos. Olha o contexto. Então você tem uma crise econômica, você tem uma crise religiosa, você tem uma crise familiar, você tem uma crise de Estado, você tem uma crise em vários campos. Eu volto a dizer, agora nós temos uma família de novo, para trazer o quê? Um recomeço, ou trazer de volta os assuntos de Deus para a terra. Vai entendendo isso aqui comigo. Veja o que Deus vai fazer. Os apontamentos do futuro, do passado para o futuro. E agora uma família vem, um pai agora é escolhido. A Bíblia vai mostrar para nós que, além desse período de 400 anos de silêncio, você tem o exercício do sacerdócio diante de rei, diante de Deus. Não só o período de silêncio, mas um exercício sacerdotal. Irmãos, profeta significa boca de Deus. Deus fala ao profeta e o profeta lançava a palavra, como acontece hoje. Deus fala, o profeta entrega, a profetisa entrega, o recado é dado. Mas sacerdote era diferente. O sacerdote, ele não ficava de frente para o povo. Aliás,
O profeta ficava de frente para Deus, para o altar de Deus, recebia a palavra e entregava ao povo. Primeiro, de frente para Deus, depois para o povo. O sacerdote ia de frente para o povo, pegava todos os pecados, pegava todos os assuntos, todas as situações e levava até Deus. Por isso, irmãos, que é um perigo o sacerdote, é muito fácil o sacerdote se corromper, porque muitas vezes nós estamos de frente para o povo e dando as costas para Deus. Nós estamos de frente para a multidão, pegando os pedidos, as doenças, os problemas, as vitórias, as conquistas, tudo isso, e estamos dizendo assim: Senhor, agora nos ajude. Isso acontece muito com o pastor, sabia? Esse que vos diz. Porque a gente vai ouvindo A, B, C, houve uma bênção, às vezes houve um problema, uma crise aqui, uma bênção lá, uma situação aqui, uma situação lá, e aí a gente vai trazendo. E se nós não tomarmos cuidado, se eu não tomar cuidado, o que eu faço? Eu pego tudo isso e lanço tudo para Deus, vou lançando para Deus, vou lançando para Deus. Só que, irmãos, nós temos que voltar à visão profética, que é estarmos de frente para o altar de Deus, primeiro, falar com Deus, se submeter a Deus, e depois eu falo ao povo. Isso mostra para nós, pastor, então quer dizer então que não tem, não, a Bíblia chama a gente de sacerdote, ela fala assim, que hoje somos sacerdócio real, não é o sacerdócio que eu quero exercer, é o sacerdócio real. Por quê? Porque o nosso Cristo é rei, ele foi profeta, sacerdote e rei, os 3 ofícios de Jesus Cristo. Mas perceba bem que ele não foi um sacerdote que ficou pegando as coisas do povo e colocando simplesmente para ele resolver problema, não. Cristo foi um sacerdote que ouvia, mas um sacerdote também que falava, corrigia. Amados irmãos, o sacerdote, ele desenvolvia dentro dessa escala algumas ações, não eram muitas ações, mas ele ficava ali um tempo. E estudando e meditando um pouquinho sobre isso, se você for ler lá, depois você poderá anotar aí, lá em Êxodo 30, você vai falar de vários assuntos sobre o tabernáculo, que tinha lá o momento de oferecer o incenso, a oferta do incenso. Isso era feito dentro do santuário. E quando a gente vê a vida de Zacarias recebendo essa escala, como é que aconteceu isso? Era um sorteio. Teve sacerdote que nunca chegou a entrar no santuário para fazer o serviço sacerdotal, porque era um sorteio. Morreu sem entrar lá e fazer o serviço. E era um que entrava, e era um que fazia. Então Zacarias, ele está aguardando como sacerdote, que poderia ser a vez dele, e o sorteio acontece e o nome dele é escolhido. E diante desse momento, que o nome dele é escolhido, ele vai até o santuário para fazer os trabalhos. Por exemplo, era levado ainda sacrifícios. Então se fazia o quê? Limpeza das mesas, para que o novo sacrifício fosse feito. Cristo ainda não tinha morrido na cruz, então alguns sacrifícios ainda eram feitos com base no Antigo Testamento. Você tem a limpeza do ambiente, você tem todas as questões das ofertas que eram levadas, recolhimento, fazer as divisões, né, guardar o que serviu, o que não servia. Então o sacerdote, ele tinha uma função muito específica dentro do santuário. Só que quando Zacarias chega lá dentro, pode ser, irmãos, que Zacarias tenha colocado em mente o seguinte: quando eu chegar no santuário, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou limpar, eu vou separar, eu vou cuidar, eu vou vir aqui, eu vou ficar aqui esse tempo todo. Chega a pensar, vendo, teve momentos que os sacerdotes ficaram 7 dias se preparando para entrar no santuário. Olha que coisa, 7 dias para se preparar, para entrar no santuário, para as purificações. E ele ficava lá dias, não era um dia, ele ficava lá dias. Depois a gente vai ver isso aqui no texto. Então eu quero que você entenda que o compromisso, que a entrega, que o serviço do sacerdote era algo importantíssimo. Só que parece-me que quando Zacarias é escolhido e entra, ele entra meio displicente, como algo rotineiro. Ele vai fazendo os serviços, ele vai trabalhando e fazendo. E o sacerdote, ele não podia fazer de qualquer jeito.
O sacerdote não podia fazer com impurezas no coração. O sacerdote precisaria estar o quê? Apto para desenvolver, porque ele estava representando o próprio povo. Veja a importância de passarmos pelos processos constantemente. Mas também uma outra característica é que o povo do lado de fora estava orando e esperando por Zacarias, que estava lá dentro. Então eu tenho um período de 400 anos em silêncio, Deus em silêncio. Eu tenho Zacarias sendo escolhido e entrando agora no santuário. E ao mesmo tempo tem um povo orando e esperando Zacarias, e a Isabel está em casa. Veja esse cenário. Aqui, irmãos, no segundo momento onde Zacarias é levantado, eu chamo do momento crucial sobre essa história aqui. Irmãos, muitas vezes nós olhamos, Deus nos escolhe, Deus nos chama, Deus nos vocaciona, Deus fala assim, olha, eu vou entregar os talentos, os dons para você. Mas aparentemente, nós vamos entrando numa rotina. E sabe onde é que isso acontece muitas vezes? Dentro de casa. Estudos já comprovam que 83% das crianças do mundo inteiro hoje estão usando tela. 83% de toda a humanidade que se fala de criança já estão usando as telas. Acima de 3 anos. Presta atenção. Quando Zacarias está aqui, ele tem as profecias e ele tem um filho. Ele está no meio. Preste bem atenção nisso. Zacarias estava no meio. O que tinha sido profetizado, eu sou escolhido, e agora tem coisas para frente. Amada igreja que está aqui nessa manhã, por favor, as coisas não vão acabar em você, diga glória a Deus. Você não pode ser uma pessoa, nem eu, nós aqui, que venhamos a fechar o negócio, acabou, não acabou não, você é só o quê? O meio, irmãos, você é só o cano. Zacarias é como se fosse um cano, que está recebendo essas profecias para se cumprir algo nele, através dele, mas teria que fluir para frente. Isso se chama continuidade geracional também. Zacarias não podia ficar parado, Zacarias não poderia errar naquele momento, por quê? Porque Deus estava em silêncio 400 anos, Deus estava levantando Zacarias para algo específico, e Deus daria continuidade, porque tinha que dar continuidade, e muitas vezes nós não lemos isso aqui, trazendo para nós, não, tem que fluir, irmãos, se eu estou vendo, a minha filha Laura está com aula de bateria. Irmãos, eu dei aula 6 meses para essa menina. Ela aprendeu lá o chá com pão dela. Aí veio um menino, que é um fenômenozinho aqui, e começa a dar aula de bateria para a Laura. Em 3 aulas. Você não faz ideia do que essa menina está tocando. Eu não estava fazendo ela fluir. E eu sou baterista. Bem melhor que muitos aqui. Bem melhor. E eu estava sendo um bloqueador dela. Eu falei assim, mas tem que fluir, tem que fluir, tem que fluir. O que eu fiz? Saí de cena. Conversei com a Dé, não vai dar. Porque pai e filho nesse negócio aqui, não vai dar. Ela quer fazer do jeito A, eu quero que ela faça do jeito B. E aí ela, para não dar problema, vamos colocar um profissional. Para isso pode. Agora, na hora que ela estiver lá, fazendo a malcriação, eu não posso chamar um profissional para resolver esse problema. Eu sou o pai. Você está entendendo? Onde eu saio de cena e aonde eu tenho que ser presença. Zacarias vai viver isso, irmãos. Na hora que ele era para chegar, ele não chega. Na hora que era para executar, ele não executa. Na hora que era para bater o pé, alguma coisa acontece. E eu queria que você pensasse nisso comigo nessa manhã. Diga assim comigo: até os erros de um pai podem ser instrumentos de Deus para levar os filhos até o destino. Parece que está errado, não está. José errou, não, quem errou foi Jacó. O que Jacó fez com a sua esposa? Um queria Jacó, a outra queria, ela queria Jacó, e o pai, e o marido.
Jacó queria Esaú. Colocou as roupas, as túnicas, fez tudo bom do melhor. Colocou o filho para ser cuidado pelos irmãos. O que os irmãos fizeram? Vamos dar ele como morto. Você está entendendo? Só que José foi protegido 13 anos por Deus e chegou no destino dele. Irmãos, tem erro de pai e mãe, que é interessante isso, que vai de um jeito ou de outro, você vai chegar no teu destino. É impressionante isso. Por quê? Porque eu entendo que Zacarias, e quem for, pode tentar fazer tudo do jeito certo. Só que Deus, irmãos, Ele faz do jeito que cumpre propósitos. Isso é o que mais você precisa entender nessa manhã. O erro de Zacarias é que, eu vou falar isso aqui, é que Zacarias, quando ele está dentro do santuário, o anjo desce. Agora, um período de 400 anos, Deus está levantando um anjo para falar. E o anjo começa a abrir a boca. E o anjo traz um recado. Só que quando o anjo chega, o texto diz que Zacarias morrendo de medo. Quem aqui já viu anjo, sabe? Eu nunca vi anjo, nem demônio. Graças a Deus, demônio não. Anjo seria bom te ver. Mas tem gente que tem esses dons, tem essas visões. Às vezes eu vou fazer uma viagem, tem um profeta que ele fala assim: João, Deus mudou os anjos. Amém. Se é anjo, glória a Deus. Estou recebendo. Mas, irmãos, às vezes, a gente entra tão desconectado no santuário, que aqui talvez não precise aparecer anjo, mas aparece alguém perto de você, e fala assim: bom dia, vamos louvar e adorar a Deus, vamos erguer nossas mãos, ou seja, você toma um susto. Por que você acha que você toma um susto? Porque nós estamos desconectados. Talvez entramos na busca, não, talvez entramos no automático. Então, quando o Zacarias entra no santuário, e ele está ali, talvez na cabeça dele, eu posso até afirmar isso, era algo corriqueiro, se faz desse jeito, se faz desse jeito, se faz desse jeito. E Deus vem e fala assim: é do meu jeito. Desce, Gabriel, você está na minha presença, leva o recado para ele. Irmãos, quando Gabriel desce, que esse anjo começa a falar e aparece, o texto diz que ele fica amedrontado, perturbou-se, o interior de Zacarias ficou desesperado. Aí o anjo fala assim: não tenha medo. Ele estava com medo, não tenha medo. E Deus o anjo entrega para ele o recado completo. Deus ouviu a sua oração e de Isabel. Por mais que Zacarias, irmãos, estivesse com medo, estivesse fazendo automático, esse homem, aqui é a primeira lição para nós, pais. Um pai que anseia ser transformado por Deus, deseja construir um altar de oração e clamor pelas causas impossíveis. Zacarias sabia que Isabel não era mãe, ela era estéril. Mas Zacarias não entrou no santuário para orar a Deus. Ele veio para fazer um serviço sacerdotal. O texto diz que Gabriel chegou e falou assim: olha, Deus ouviu a sua oração. Irmãos, o processo de um pai que precisa ser desesperadamente transformado é construir um altar de oração. E nesse altar de oração ele vai clamar pelo que é impossível aos seus olhos, aquele que não tem como ficar sem ver algo. E diante daquilo que Deus olha, e Ele diz: olha, isso é impossível a vocês, mas para mim nada é impossível. Tem que ter alguém clamando na terra, irmãos. O João Batista ainda iria nascer, mas o Zacarias, junto com a Isabel, eles estavam orando por algo. E foi naquele momento, naquele dia, que a resposta chegou. Eles estavam orando, mas a resposta não chegava. Quando ele chega, é escolhido dentro do santuário, o que foi que aconteceu, irmãos? O anjo desceu e respondeu. Tem cultos aqui, irmãos, que eu não consigo às vezes sair daqui.
tamanha a presença, a glória de Deus. E às vezes eu estou indo sair, eu estou vendo alguma pessoa ainda jururu, uma pessoa olhando para o ontem, uma pessoa, sabe por quê, irmãos? Porque nós começamos a nos preocupar com tanta coisa, com tantas situações, e na presença de Deus nós podemos correr o risco de desprezá-lo. Quando Zacarias chegou naquele lugar, ele até orava, Isabel orava, mas quando ele chegou no santuário, o anjo desce, a resposta vem, mas a resposta dele não foi boa. Pastor, você quer chegar aonde com isso? Tem muito pai e mãe orando, mas orando do jeito errado. Tem muitos pais que estão dizendo assim: Senhor, livra os meus filhos. Senhor, protege os meus filhos. Senhor, que os meus filhos fiquem de fora de todo esse ambiente, de todas essas catástrofes, de todas essas questões. E você tem que orar pelo seu filho para Deus proteger, sim ou não? Sim. Só que eu quero perguntar se você está orando para o seu filho chegar em lugares, quando ele crescer, e ele ocupar universidades com influência do Senhor lá. Eu quero saber se nós estamos orando como pais, e dizer assim: Senhor, faça do meu filho uma voz profética lá na universidade, onde aquelas ideologias malignas vão ter que cair. Senhor, eu oro por proteção, mas eu oro também por envio. O Senhor protege, mas o Senhor envia. Porque, irmãos, nós entramos num ciclo, muitas vezes, de querer que os filhos sejam só nossos. Os filhos não são nossos, os filhos são flechas, e as flechas vão, elas não podem ficar dentro daquele suporte, elas têm que ir. Então, quando a gente olha para isso, eu percebo que nós começamos a orar só para o neném nascer, mas temos que orar para o neném também crescer e ir. Diga glória a Deus. Isso precisa ser uma vertente. Um pai transformado, ele vai orar por causas impossíveis. O verso 11, Zacarias, sua oração foi ouvida. O que para o homem é impossibilidade, irmãos, para Deus é uma oportunidade. Um pai transformado tem em mente a importância do clamor levantado em direção a Deus. Um pai transformado não se isenta diante das crises, mas se apresenta diante de Deus, diante das crises. Tanto Zacarias quanto Isabel eram irrepreensíveis. E sabe, mesmo sendo irrepreensíveis, o dia mau chega. Eu não gosto de planejar, às vezes, muitas coisas. Eu gosto de que flua. Tem planejamento, mas tem momentos que você tem que deixar o rio correr. Não queira planejar as respostas de Deus para a sua vida. O céu trabalha totalmente diferente da terra. Diga assim comigo: não queira planejar as respostas de Deus para a sua vida. O céu trabalha totalmente diferente da terra. Irmãos, quando o anjo fala, e ele entrega: olha, vai nascer, o nome dele é João Batista, e você vai ser pai, ela vai ser mãe, ele vai, ser grande aos olhos do Senhor, ele vai converter os corações dos pais aos filhos, é o precursor, ele entrega tudo. Qual é a resposta de Zacarias? Mas eu sou velho. A palavra que ele fala é: com que certeza eu posso crer nisso aí? Qual é a base? Se eu sou velho e ela também. Você percebe que ele estava orando por algo, mas a resposta que ele dá, quando a resposta chega, é diferente. Irmãos, isso é uma coisa louca. Quando eu leio esse texto, eu falei assim: meu Deus, como é que Zacarias viveu aqui? O que aconteceu com Zacarias aqui? Parece que ele se desconectou. Alguma coisa aconteceu. Mas você, é como se hoje tivesse assim: ô Zacarias, você não estava orando por isso? Estava, mas eu sou velho. Pastor, a situação é difícil, pastor. Não está indo não. Mas você não está orando, você está orando pelo quê? Não, eu estou orando para mudar, mas eu não acredito que vai mudar não. É uma loucura, irmãos, a gente fica doido. Mas espera aí, você não está orando para mudar? Estou, mas por que eu vou? Não, mas eu acho que não vai mudar não. O que você acha que Deus vai fazer com você? Vai mandar um anjo, talvez. Um mensageiro de fogo. Zacarias parece que ele se desconecta aqui por um momento.
E aí é interessante, meus irmãos, porque quando Zacarias ouve isso, da boca do anjo, que essa resposta dele é equivocada, um pai transformado, ele vai revelar fé e não incredulidade. Por isso, em segundo lugar, um pai que busca ser transformado por Deus, entende que todos os projetos e propósitos de Deus são maiores que ele. Irmãos, os projetos de Deus para nós são maiores que nós. Amém? O propósito sempre será maior que o João. A missão de Deus sempre será maior que o João, sempre será. E quando a gente olha para isso aqui, os versos 12 a 17, vai retratar exatamente isso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel do Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Agora, olha só o verso 18. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Agora, olha a resposta do anjo. Cuidado com a resposta que você dá para Deus. Eu não creio mais. Não. Olha a resposta que o anjo dá. O que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você boas novas. O que é boas novas, irmãos? Evangelho. O Evangelho já começa a trazer degustações. Aqui, ó. Olha a importância do Pai. Deus está falando assim: olha, eu vim trazer boas notícias, boas novas. E a gente lê isso. É que Cristo Senhor, Cristo nasceu, e Ele é Senhor. E vai nascer no ventre de Maria. Nós sabemos essas boas novas, Ele vai nascer, Ele vai nascer. Só que ainda não era o tempo do nascimento de Jesus. Era o tempo de Zacarias estar alinhado com uma visão do céu. Quando o anjo fala, irmãos, ele vai dizer: eu sou velho, o senhor não vai conseguir fazer isso. Minha mulher de idade avançada, o senhor não vai fazer isso. Aí ele fala assim: eu sou o que está na presença de Deus. Transmiti a você boas novas. Agora você vai ficar mudo. Aí, irmãos, começa a pegar. Porque a partir do momento que os planos de Deus são maiores que nós, e nós não entendemos que são, podemos ficar mudo. Quando o anjo falou para ele que ele seria pai, e Isabel seria mãe, ele diz: não, Senhor, eu sou velho. A incredulidade está dentro do santuário. Irmãos, isso é tão importante você entender comigo nessa manhã, porque a incredulidade, ela começou lá no jardim. Não coma desse fruto. O diabo vem e fala assim: se você comer, você vai ser igual a ele. O que ela fez? Comeu. Creu no diabo, nas palavras dele, e não creu no que Deus tinha determinado. Não coma, senão você vai ser igual. Ou seja, lá no jardim, no ambiente familiar, na presença de Deus, onde é que esse anjo estava, irmãos? Na presença de Deus. Ele que estava na minha presença desceu com um recado. Irmãos, a família lá no Éden, Adão, estavam na presença de Deus todo dia. O anjo estava na presença de Deus todo dia. Ele desce para entregar um recado. Você vê que a incredulidade, irmãos, ela não tem estação. Ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando. E aí, quando ela chega aqui no coração de Zacarias, o anjo diz: por causa disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim, não foram? E Zacarias vai ficar mudo. Não tem jardim? Vai ficar mudo agora. Por que ele fica mudo, irmãos? Em paralelo, Deus ficou em silêncio 400 anos. Só que Deus ficou 400 anos sem falar por causa da incredulidade do povo. Agora Zacarias fica mudo por causa da sua incredulidade.
Presta atenção, as consequências, elas vão chegar, você querendo ou não, se a incredulidade fizer parte do seu coração. Elas chegam. Muitos são chamados, poucos. Quantos são chamados, irmãos? Diga, muitos. E poucos são o quê? Os escolhidos. Sabe por quê? Porque eu estou pregando, e a gente está falando, e os outros estão pregando, e o mundo está ouvindo. Muitos são chamados, venham, venham, venham. Mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos creram, poucos não aceitaram, poucos não querem viver essa vida com o Evangelho. Aliás, muitos são chamados, mas muitos não querem viver isso. Compromisso. Irmão, Zacarias está numa posição estratégica, espiritualmente falando. E Zacarias diz, eu não vou crer. Por isso que eu reforço, um pai que busca ser transformado, ele entende que todos os projetos e planos de Deus são maiores que ele. Olha o que Jeremias vai dizer, 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só que para mim, irmãos, Zacarias sabia de muitas coisas, porque ele tinha acesso ao Antigo Testamento. Zacarias tinha conhecimento das declarações proféticas, era sacerdote. Se você for ler, irmãos, textos na Bíblia, você vai perceber claramente que pessoas que diziam assim, não, olha o que eu construí, Nabucodonosor. Ou seja, todo plano, todo propósito, todos os projetos têm a ver comigo. Não tem, não tem. Vira um bicho, começa a comer capim. Mas depois de tudo ele fala o quê? Só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Daniel é que existe. Ele é o grande Todo-Poderoso. Se arrependeu. Então da incredulidade, você vê que alguma coisa foi acontecendo no percurso, e a fé veio. Então naquele momento que Zacarias está ouvindo do anjo, e isso acontece, é como se ele estivesse dizendo, assim, olha, vai ter que parar aqui. E eu digo hoje para você, pai, não vai parar aí, diga amém. Eu digo para você, mãe, você estava assim, vai parar aqui, pastor, eu não estou conseguindo mais, eu vou desistir, eu vou parar. Não vai parar aí. A palavra do altar hoje é, vai deixar legado sim, vai concluir a jornada sim, você não vai desistir, você não vai paralisar, você vai avançar, você vai chegar lá, e a descendência dará continuidade àquilo que Deus colocou dentro de você. Isso precisa ser uma continuidade, irmãos, e não porque eu estou passando por alguma situação, eu bloqueio aqui, não. Trate psicologicamente, trate espiritualmente, trate fisicamente, mas não seja um cano entupido hoje. Olha para o lado e fala assim, não seja um cano entupido. Seja um cano que flui. Que flui. Que flui o quê? As coisas de Deus. Tem gente entupida, irmãos, com tudo que é tóxico dentro. Declara para o filho, Deus te abençoe. Essa semana eu fiz um atendimento, e mãe e filha chegaram bem, sorrindo, tudo bem, alegria. Só que quando eu pisei no gabinete, eu falei assim, a filha não está bem. E fomos orar. Quando a gente começou a orar, ela foi apagando assim, ó, apagando igual a luz. Apagou. Apagou totalmente. E a grande questão é, chega sorrindo e apaga. E Deus mostrou para nós ali no gabinete, que o diabo queria fazer assim, ó, acabou. Só que nós começamos a interceder, eu estava com a Marcele intercedendo por ela, e a Marcele começou a interceder, e eu falei assim, minha filha, comece a declarar, Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo me dê força, e ela foi falando, e ela falava assim, ó, Jesus Cristo é meu Senhor, e ela não conseguia, é como se fosse uma prensa na voz dela, assim, na cabeça dela, prensando ela, e de repente ela começou, Jesus Cristo é meu Senhor, 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 Jesus Cristo é meu Senhor. Acabou. Ficou em pé, os olhos abertos.
E a mãe dela ficou assim, ó, meu Deus, vocês podem orar por mim também? Você está entendendo o poder da palavra de Deus? Mas você não pense que o diabo tem poder nele. Ele tem, irmãos. Ele tem autoridade, que o Pai recebeu, que nós recebemos, que a igreja recebeu, aleluia. Ele tem poder para fazer, porque ele recebeu, ele tem isso. O que o diabo não tem é autoridade e nem autorização. Nós precisamos agarrar essa verdade, irmãos, porque desse atendimento, irmãos, já está vindo outras situações. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. Irmãos, a versão diz, o recado diz, menino João, será motivo, missão, prazer e alegria para vocês e para muitos. Como é que Deus vai vê-lo? Grande. Será nazireu separado. Desde o nascimento já será cheio do Espírito Santo. A visão e a missão vieram juntos, irmãos. Ele vai retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Mas o que o Zacarias que está aqui recebendo, ele diz assim, não é possível. Vai parar em mim. Eu vou segurar isso aqui, não vai fluir. Então, você vai ficar mudo. Um pai que deseja ser transformado, caminha com fé na palavra de Deus e não pelas circunstâncias terrenas. Vou ler isso aqui de novo. Um pai que deseja, uma família que deseja ser transformada, caminha com fé na palavra de Deus e não pelas circunstâncias terrenas. Quando Deus entrega a visão e a missão para um pai, a resposta que ele espera é fé. É fé. Eu creio. Está difícil, mas eu creio. Zacarias teve medo quando o anjo apareceu. Zacarias duvidou do recado. Uma coisa, irmãos, é um pai saber sobre Deus. Outra coisa é um pai conhecer Deus. Zacarias está nesse ponto. E agora nós temos o fechamento, que tem um povo do lado de fora. Ele está mudo. Agora presta atenção. Zacarias, o neném, quando ele sai de dentro, o texto diz que ele fica ali alguns dias. E aqui Deus ministrou algo muito especial que eu nunca tinha percebido nesse texto. Quando Zacarias ficou mudo, sabe o que ele poderia fazer? Vou ficar mudo? Eu vou embora. Ele não vai fazer serviço nenhum aqui, Johnny. Me deixou mudo? Estou fora, não sou mais sacerdote. Ele podia fazer isso ou não, irmãos? Podia. Livre-arbítrio. Vou fazer do meu jeito. Só que o texto diz que ele ficou lá todos os dias que o sacerdócio exigia que ele ficasse lá dentro. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que mesmo ele mudo, ele falou assim, eu errei, mas eu vou continuar aqui a jornada. Eu fui incrédulo, mas eu não vou sair daqui. Sabe qual é o nome disso? Humildade. Lembra da mulher Cirofenícia? Senhor, eu estou com uma filha endemoniada dentro de casa. Eu vim aqui buscar. Ele falou assim, os pães são para os filhos. Os pães não têm a ver para os cachorrinhos, para os impuros. Ou seja, Jesus está falando assim, os pães, os alimentos, são para os filhos. Para a gente impura, não. Ou seja, para a endemoniada que está lá, não. Jesus falou isso. Só que, irmãos, olha a resposta da mulher Cirofenícia. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem dos pães lançados pelas crianças. Sabe o que essa mulher fez? Ela deu uma resposta de humildade. E Jesus fala assim, pode voltar para casa. A tua filha já está liberta. Resposta certa. Aleluia! Ah, irmãos, quando Zacarias fica mudo, ele podia ir embora, ele podia ir para casa, ele podia chorar, ele podia fazer um monte de coisa. Mas Zacarias diz assim, eu não vou sair desse santuário, porque tem um tempo determinado para executar essa missão do sacerdócio.
Meus irmãos, você pode chegar aqui mudo, ou você pode ficar mudo aqui dentro. Você pode sofrer uma injustiça aqui dentro. Você pode ser ridicularizado aqui dentro. Você pode sofrer uma coisa terrível aqui dentro. Não saia da presença de Deus. Mesmo que você fique mudo ou muda, não saia da presença de Deus. Fique lá. Deus vai se revelar a você. E o quadro vai mudar. Então ele sai. Depois do tempo estabelecido, ele volta para casa. O povo está perguntando: Zacarias, como é que foi? E ele está mudo. Faz sinais. E ele vai embora. Só que o texto continua dizendo lá no finalzinho do capítulo 1, que quando o tempo corre, Isabel está grávida, com a barriga aparecendo, e ela se encontra com Maria. E quando elas se veem, e a Isabel fala: olha, desse ventre teu virá aquele. E ela começa a falar, o ventre delas começa a se agitar. Porque o clamor de Deus, ele é emergencial. Ele precisa de uma voz. Você está entendendo? O agito começou já no ventre. O Zacarias está mudo, mas dentro do ventre já tem um agito, irmãos. Já tem alguém assim, como se fosse uma criança. Você imagina o João Batista dentro do ventre? Eu fico viajando. Deixa eu sair. O pai está mudo, mas deixa eu sair. Sabe o que é isso, irmãos? É quando um povo de Deus entende o que o Espírito está gerando. Está gerando, Ele está gerando, e a gente quer interagir com o Senhor. Deixa, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ser usado, Senhor. Enquanto tem gente querendo ficar mudo, incrédulo, tem uma geração, amém, você está comigo aqui, diz assim: Senhor, pode me usar. Senhor, quando o Senhor falar, vai, eu vou. Quando o Senhor tirar a corda, eu vou. Quando o Senhor tirar aqui os impedimentos, eu vou atravessar, Senhor. Custe o que custar, dou o que doer. O Senhor está gerando, e eu quero concluir isso, Senhor. Tem um bebê já tremendo dentro do ventre da mãe, mas tem um pai mudo. E aí, irmãos, o que a gente faz? O tempo discorre, o João Batista nasce. Aí vem a terra. Vamos colocar o nome dele de Zacarias. Não, Zacarias. De forma alguma. Por quê? Porque quem erra e tem humildade, diz assim: eu não vou errar no mesmo lugar. Eu não vou ser desobediente. Um pai transformado é obediente. Então ele falou assim: vamos botar Zacarias. Seria honra para ele, mas desonra diante de Deus. Pega uma tabuinha, pega a tábua, e ele escreve bem grande. E vira. Ele vira a tábua. Ele vira a tábua assim, ó. O que você está lendo aqui? O que você está lendo aqui, igreja? O que é isso aqui na minha mão? Palavra. Sabe o que João Batista fez? Não vai ser na minha palavra, não vai ser no meu nome, vai ser a palavra que saiu da boca de Deus. O nome dele é João. Então ele pega na tábua e escreve: é João. Só que ele não está falando, ele só está colocando na tábua. Quando o menino nascido, e o pessoal fala João, o que acontece com a língua dele? Destrava. Obediência. Um pai transformado, ele vê um ventre estéril frutificando. E sabe, eu fecho aqui. Zacarias mudo. O que o profeta Isaías disse? Que quem seria João Batista? A voz do que clama no deserto. Presta atenção aqui, filhos. Pastor, o seu pai é pastor. Ele falou, ele te abençoou. Mas o meu pai foi mudo, pastor. Meu pai foi incrédulo. Se o teu pai foi mudo, você e eu seremos as vozes daquele que está clamando nos nossos corações, que é o Senhor Jesus. O que o teu pai fez contra você, você não precisa seguir os passos errados. Você precisa copiar o que foi bom, o que foi certo, mas o que não foi bom, você coloca na cruz. Irmão, isso é diferente. O que foi que o teu pai fez de errado? Está carregando na mochila até hoje. Não. Essa mochila tem endereço, cruz.
Porque João Batista, ele não ficou mudo. João Batista foi a voz. Só que você sabe que o texto não para. Deus usa a vida do filho para liberar a língua do pai. Porque a missão era, e os pais vão se converter aos filhos e os filhos aos pais. Aqui tem um ato de cura. Ele estava mudo, ele não ficou mudo para sempre. Então quando João nasceu e o nome foi dado, a língua destravou, irmãos. E quando a língua destravou, lá no finalzinho, o texto diz que Zacarias profetizou sobre a vida de João Batista. Profetizou, sacerdote transformado em profeta. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, e bem rapidamente. Você quer ser um pai, uma mãe que tenha voz profética na sua casa? Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pastor, eu estou me sentindo um pai e mamãe muda. Se há algum bloqueio na sua voz, na sua casa, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Se alguma circunstância tem aparecido e tem gerado essa visão, esse espírito de travar a tua língua para não abençoar, fala para Deus agora. Deus me dá força. Como aquela mulher que eu atendi, foi perdendo a voz, mas ela saiu daqui falando, ela saiu daqui dando júbilo ao Senhor. E você vai sair daqui assim hoje de manhã. Você quer ser uma voz na sua casa profética, um pai profético, uma mãe profetiza, alguém que declare as bênçãos de Deus, as palavras de Deus? Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser essa voz. Senhor, me dê as palavras de vida e vida eterna. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Eu vou falar do teu amor, eu vou falar das boas novas. Eu não vou ser aquele que trava, eu vou ser aquele que flui, que está fluindo do rio de Deus dentro de mim. Não vai parar em mim, mas isso vai fluir. Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos com João Batista. Senhor, nessa manhã, destrava as nossas línguas. Destrava as nossas línguas, Senhor, como pais, mães, filhos. Tira os medos, Pai. As circunstâncias terrenas não podem, Senhor Deus, encobrir a fé. Nessa manhã, pedimos que a fé, Senhor Deus, venha trazer em nós esse avanço, esse impulsionamento, de vermos uma geração nascendo, porque temos uma voz que declara a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe os pais aqui nessa manhã. Que nenhum pai fique mudo na sua geração. Que nenhum filho, Pai, deixe de ouvir dos seus pais palavras de fé, palavra de graça, palavra de ousadia, palavra de quebrantamento, palavras de amor. Isso seja um fato, uma marca na nossa geração. Deus, eu oro por cada família aqui. Abençoe cada lar, Senhor. Que nesse almoço desse domingo, palavras benditas venham para a mesa, palavras de bênçãos venham para as reuniões. Que as palavras, Senhor Deus, as palavras de maledicência, os corações caiam por terra em nome de Jesus, e haja uma palavra de crescimento, uma palavra de avanço, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Que as palavras hoje, Senhor Deus, sejam palavras de vida e não mais de morte. Em nome de Jesus. Que isso seja, Senhor Deus, uma marca. Eu oro pelo Edenilson, Senhor Deus. Os pais que estão aqui no culto, do sexo masculino, por favor, se Deus está falando no teu coração, vem para cá. Se é você, se você está se sentindo preso, travado, a língua está presa, vem para cá, corre para cá. Em nome de Jesus. Pode vir pertinho. Isso. Se uma mãe está se sentindo assim, venha também. Um filho.
na equipe de adoração tiver filhos se sentindo assim, vem para cá. Se alguém servindo, me ouvindo, se sentir assim, vem para cá. Não fique na sua escala de serviço agora, vem para cá. Pode deixar tudo aí. Deus está aqui. Hoje é uma manhã que a língua vai ser destravada. A unção é maior do que o veneno que foi instalado. A língua não vai ficar travada. Vai liberar o profético nessa manhã aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor colocou uma brasa na língua de Isaías, um fogo, Pai, na língua dele. Eu oro pelos pais aqui, Senhor Deus, que vão falar com essa língua, Senhor Deus, mas tomada pelo fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, derrama uma autoridade espiritual que essas vidas nunca experimentaram antes. Os olhos serão como chama de fogo, o coração estará em chamas, a mente estará em chamas. Eu oro, Senhor Deus, para que uma geração de João Batista se levante nos nossos dias. Eu oro nesses dias para uma geração de Zacarias, que abandonaram a incredulidade, mas carregaram a fé e profetizaram sobre os seus filhos. Abençoe essa casa, abençoe essas vidas que estão aqui, Pai. Eu oro por cada um deles. Eles cumprirão todos os projetos e propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.